Cara, hoje a gente vai falar um pouco do mercado, tá? O mercado abre de três formas, tá? A primeira Uhum. forma, a primeira forma, ele pode abrir numa alta. A segunda forma, ele pode abrir numa tendência, uma tendência de queda, no caso, colocar a tendência de baixa. E a terceira forma, que ele pode abrir numa lateral. Ele pode abrir, no caso, lateral. Ele pode abrir lateral. Essas são a forma que muitos falam 3x3, a forma que o mercado abre, ele abre tanto num gap de alta, ele, Isso. ele pode abrir num gap. Digamos que aqui o mercado abriu aqui, tá? Uhum. Esse ponto vermelho aqui. Esse ponto vermelho. Ele pode abrir numa alta, ele pode A abrir numa pessoa, baixa ou abrir numa lateralização. a pessoa já ganha, tipo, num gap desse. Se você comprar antes que o mercado abriu, não tem como. Tem como sim, nós faz a trade position, tá ligado? Aqui no caso seria uma tendência de alta. Lateralização baixa. Depende muito de quê? Pela abrir numa alta, numa baixa, numa lateralização. Tipo, alguma notícia, algo que ocorreu depois de fechamento e tal. É mais ou menos nessa base. Mais ou menos nessa base, cara, porque depende muito do dia antecessor, Hum. entendeu? Depende muito, muito do dia antecessor. Normalmente, quando ele abre com gap de baixo, de alta, Ele, um exemplo. dependendo da Ele força, ele abriu, tende a fechar. ele tende a fechar em alta. Isso. Ele tenta fechar, eu vou explicar a tu isso aqui. Eu vou explicar agora isso a você. Suponhamos não, primeiro, o gráfico, ele se respeita desses três pontos. Primeiro, em Uhum. alta, em baixa ou lateral, tá? Sendo que quando o gráfico ele está numa zona, vê só, ele começa aqui, tá? Eu vou até trocar essa cor aqui de novo, só para se ele vem aqui numa queda, tá? Ele vem aqui e fechou aqui no meio, certo? Ele fechou aqui, o gráfico fechou aqui. Então Certo, certo. aqui, se ele abrir no outro dia, vamos dizer que ele abriu aqui no A, começou aqui, ele fez isso aqui, ó. Ele Certo. abriu lateral, ele deu uma altazinha dele aqui, tá? Só que em algum momento do gráfico ele veio aqui, ó. Ele veio exatamente fechar o gap. Aqui, ó. Só que ele iniciou aqui, ó. Então, Normalmente ele sempre fecha o gap, tanto de alto como de baixo. é provável que ele feche, cara. Ele tem uns 60, 70% de chance de vir fechar. Beleza. Outra pergunta. Se ele, tipo, abriu com gap de alto, ele Certo? tende a permanecer no movimento de alto o mercado, ou meio que ele pode abrir com gap de alto e fechar em baixo, um exemplo. Pode sim, pode sim. Ele pode abrir aqui, cara. Exemplo, ele tá nesse ponto aqui, ele chegou aqui, né? Uhum. Deixa eu voltar pra cor. Vou botar verde não dessa vez, não, tá amarela. Se ele tá aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode muito bem vir testar a região antes da alta, essa daqui, ó. Entendeu? Beleza. Porque o gráfico ele tem a força, né? O mercado ele sempre vai ter aquela força de alta e de baixa. Sempre são aquela briga no mercado. Então, quando ele tende a abrir, às vezes, numa alta, assim, ele tende muito a tentar corrigir para ver se vai descer, ou também ele pode simplesmente não vir mais aqui, cara, e toma e sair e subir. Ele pode passar dia, meses sem vir fechar esse gap aqui, tá? Uhum, Acontece não tô muito entendendo. isso. Mas normalmente quando ele vem fechar o gap, Pode ele falar. rompe ou não? Aí que tá, nós vemos a força do mercado nesse momento. É por isso que a gente O usa volume, o no caso. volume. Se ele vir fechar o gap e apresentar um volume forte,
Então, De se alta. ele chegar aqui e vir apresentar um volume, por exemplo, o volume está aqui, tá? O volume está de alta. E ele chegar aqui, nesse ponto aqui, o volume continuar subindo, nas próximas barras dele continuar subindo, o mercado só fez um teste e tende a subir novamente. Aí, vamos embora ganhar dinheiro. Aí, normalmente, é assim Que ele atua, né? que ele atua, Beleza, brother. tá? Normalmente é assim que ele atua. Eu tô achando meio chato isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa uma folha limpa aqui para a gente ir sempre explicando tudo. Primeiramente, nós sabemos o que o gráfico ele abre das três formas, certo? Perfeito. Quando nós descobrimos qual a tendência do mercado, a direção que ele vai se mover, a gente já começa a fazer um traçamento dos dias anteriores, igual eu falei a você. Após isso, a gente vai fazer as marcações. Nós vamos fazer as nossas análises. Nossas análises em três tempos, que são eles: o tempo de 15 minutos, o tempo de 4 horas e o tempo de 5 minutos. Tá? Esses são os padrões que a gente faz. Tá? A gente sempre busca visar isso aí. Quando a gente identifica aqui o mercado, para qual tempo ele está. Essa cor tá boa, tá dando para ver aí? Tá de boa. Pronto. Quando a gente identifica, fez todo o traçamento, nós fizemos o estudo do gráfico, a gente agora tem que encontrar o movimento de continuidade do mercado. Porque tudo, vou até escrever aqui, ó. Tudo começa no tempo. Eu creio que gráfico tem acento, mas disse assim mesmo. Tudo começa no tempo gráfico. Vou colocar até de vermelho aqui. Tudo começa no tempo gráfico. Tudo, cara. A gente vai fazer a análise tempo gráfico. A gente vai olhar o tempo. A gente vai olhar os tempos maiores e os tempos menores, tudo no tempo gráfico. Dentro disso aí, sabendo disso, a gente já começa a fazer os nossos estudos, tá? Fazer as marcações, a gente já começa a desenvolver para onde o gráfico vai, se ele está de alta, se está de baixa. E com a força do mercado, a gente tende sempre a encontrar um tipo de estruturas, tá? O mercado ele se move por estruturas. Por estruturas. O mercado se move por estruturas. Aí você me pergunta, tá, e quais são essas estruturas? Eles se movem com uma estruturazinha bem bonitinha. Que no meu ponto de vista é a melhor estrutura que tem, tá? Que ele tem essa estrutura aqui. É uma estrutura de continuidade. A gente sempre chama ela aqui, ó, de pernada A, B e a C, tá? Essa é as nossas estruturas. Errado. Estrutura ABC. Que em outras palavras, aqui nós temos, se não me falta a memória, impulsão. Acho que é impulsão. Deixa eu trocar a cor aqui. Essa cor vermelha tá boa? Tá de boa. Pronto, nós temos a impulsão. Nós temos a correção. Deixa eu ver como não. Tem a correção. E nós temos aqui a continuação. E a continuação. Essa é a estrutura base do gráfico. Tá? Ele não se move se não fizer isso. Se ele não fizer isso, ele não se move.
Ele sempre tem o ponto A aqui no começo, ponto B e o ponto C. Essa é a estrutura do gráfico. Ele é movido pelo fundo. Vou colocar aqui, colocar de outra cor aqui. Pelo fundo, pelo topo, tá? Topos, no caso, né? Topos. Aqui, no caso, um topo. Vou soltar um topo só. E aqui outro topo. Que ele representa isso aqui, ó. Topo aqui, um topo aqui, e um fundo aqui, e outro fundo aqui. Então, a estrutura, essa estrutura de N, que é impulsão, correção e continuação, é o padrão que o mercado faz, independente ao qual lado ele vá. A direção que ele vai. Isso. A qual lado ele for, a direção que ele for. E dentro dessa estrutura, existem os pontos que a gente pega, tá? Existem pontos que eu chamo pontos cruciais. Vou desenhar lá aqui do lado, tá? Um pouco maiorzinha, pra gente... Cadê você? A gente tem os pontos cruciais aqui no mercado, né? Que esse é a famosa N, entendeu? Uhum. Nós temos que uma entrada perfeita aqui seria no rompimento, mas tá, o rompimento da onde? O rompimento desse topo aqui, ó. Mas a gente não entra num rompimento qualquer. A gente precisa de outro segredo aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Nós precisamos de uma velinha assim. E força. Isso. Que a gente conhece esse padrão como um CF. Tá? Candle de força. A gente precisa desse pequenozinho detalhe que muitas vezes passa despercebido do povo, que é isso aqui, ó, um candle de força após o quê? Um rompimento, tá? Porque nós temos aqui, ó, o rompimento. Nós temos um rompimento aqui, ó. Mas o rompimento só é caracterizado quando ele rompe esse topo aqui, o segundo topo, tá? Uhum. Quando ele rompe o topo, a partir do topo que ele rompe, a gente entra aqui, é a entrada da gente, no rompimento. Tá entendendo até aí? Tô sim. Então, essa estrutura do gráfico, ela vai ser sempre apresentada. Ela vai mostrar-se para todo tipo de dois movimentos do gráfico. Essa estrutura, aparece exatamente numa tendência de alta ou baixa. Ela é uma estrutura que ela é indispensável para o gráfico, tá? Ela sempre aparece dessa forma ou ao inverso, tá? Ela indica que o mercado está tendo uma continuidade no movimento, mostrando o lado que o gráfico vai. Porque ela se move de dois pontos, que é uma estrutura de alta ou de baixa, como eu já expliquei. E a possibilidade de entrada da gente é sempre no rompimento, sempre no candle de força. Tá? Uhum. Sempre. Ele sempre vai ter esse candle de força, dependendo dessa estrutura que apareça. E essa estrutura ela é forte quando a gente encontra ela em qual período de tempo? Você sabe?
De 15 minutos. Pode ser também. Mas mais forte seria 4 horas, mas eu acho, Não, sei lá. 4 horas tem muita coisa. A gente pega essa estrutura Só que é muito longo. em 15 ou em 5 minutos. Ideal é em 5 minutos para a gente pegar os pontos da gente ali, tá? Uhum. Esse aqui seria o ideal. Entendeu? Vou anotar aqui assim direitinho que dá para entender depois. 5M ou 15M. Essa estrutura, ela representa sempre nesses períodos, você vai pegar sempre a continuidade dela. A estrutura vai se aparecer sempre desse jeito. Entendeu? Entendi. O gráfico de 4 horas indica a tendência. Tá? Nós olha o gráfico de 4 horas, ele vai Pra ver a indicar a tendência. tendência. Qual é a majoritária? No caso, qual é a tendência macro, a tendência maior macro, e a tendência micro vai indicar outra coisa, às vezes. Às vezes, uma vela de 4 horas, quantas velas de 5 minutos não tem dentro de uma vela de 4 horas? Dentro de um candle de 4 Uhum. horas. Entendeu? Existem várias. Entendendo. E dentro desse aí, a gente pega várias estruturas do gráfico, podendo assim dar continuidade e fazer o trade da gente. Às vezes, cara, uma vela dessa daqui, a gente bate a meta. Pegou um rompimento, pegou a próxima vela aqui, o cara, pô, essa vela aqui às vezes dá 200, 300 pontos. Uma vela, ou até mesmo dá 100 pontos aqui, 50 pontos. Entendeu? Quando ela rompe aqui, rompeu, a gente entra. Essa aí é uma das estratégias que nós utilizamos. Só que eu não posso dar continuidade ao curso se você não souber isso aqui. Que isso aqui é, digamos que é o feijão com arroz do mercado. Tu só opera mais rompimento, hein? Eu pego o rompimento porque eu tenho a certeza dele continuar. Tu opera mais rompimento, no caso. Isso, eu opero mais rompimento, continuação do mercado. Quando o mercado está numa tendência, eu opero numa tendência, eu opero sempre no rompimento. Quando o mercado está lateral, eu tento pegar poucos pontos dentro da lateralização. Lateralização. Isso, existe lateralizações que dão 300, 400 pontos de lateralização. Então, dentro disso, dá para pegar muitos pontos. Tem muitas Uhum. oportunidades, entendeu? Entendi. Então, tem mais dúvidas sobre isso aí? Não. Ok. Só que tem um porém em cima disso tudo aí. Tem a possibilidade desses rompimentos serem falsos. A maioria desses rompimentos são falsos. Hum. Entendeu? Então, como a gente identifica esses rompimentos? Duas formas. Na prática Vo- e com o mercado e com o volume financeiro. O volume profile. Entendi. E outra coisa, a gente sempre espera um CF de rompimento, porque muitas vezes o CF de rompimento é o nosso gatilho de entrada. Quando ele rompe com um candle fraco, eu aguardo um pouco para poder dar uma entrada, para ver se a intenção do mercado é continuar subindo ou descendo. Então, nossas Entendi. entradas sempre ela é auxiliada com o volume financeiro, que indica a força do mercado. Porém, a gente tem que fazer a análise do mercado, a gente tem que estudar estruturas, a gente tem que pegar os pontos todos direitinho para poder dar uma entrada. E antes disso tudo, a gente tem que ter aquela velha pergunta: onde eu vou entrar e onde vai ser minha saída, onde eu quero chegar? Você está entendendo o que eu quero dizer? Tô entendendo. Vou dar outro exemplo. Se a gente só está buscando 50 pontos, então para que colocar o stop da gente, o gain da gente em 200 pontos? Se o objetivo é 50. Uhum. Se a gente vê uma continuidade do mercado, um volume forte, a gente deixa lá em 200. Ele andou 50 pontos, a gente fica esperto. Ele andou 100 pontos, a gente já puxa o stop da gente, já bota no positivo. A gente já não perde mais, tá? A gente não perde Uhum. mais. Protege o capital. Protege o capital, justamente. Isso é a forma que mais segura de operar. Não tem que dizer, existe a fórmula do mercado. A fórmula de operar é essa. Não existe isso. Cada pessoa se adequa a um estilo de operação diferente. Entendeu? Uhum.
Então, só recapitulando, a estrutura a gente sempre analisa 4 horas, 15 minutos, 5 minutos. Uhum. Aí agora que eu não falei, que eu pergunto a você, em qual o tempo que a gente opera aqui? Qual a entrada da gente? Tempo de entrada. 1 minuto. Tu disseste que opera em 1 minuto. Isso. O tempo de entrada da gente, que a gente opera, é de 1 minuto. Esse é o coisa. Por quê? Por que eu opero em 1 minuto? Você sabe dizer o motivo que eu operar por 1 minuto? Não. Mas a gente sempre passa mais de 1 minuto em uma operação, em alguns, não é não? Passa. Mas por quê? Porque, tipo, Porque aí não é pelo tempo, né? Aí é pela pontuação, não é isso? isso, pela força do mercado. É o mercado que move. A gente não tem tempo. Mas a gente analisa os candles em 1 minuto, por dois fatos. Primeiro, a gente já fez a análise em 15. A gente já fez a análise em 5. Certo. A gente já sabe qual é a intenção do mercado. A gente olha em 1 minuto porque 1 minuto ele tem mais ruído. Mas às vezes as oportunidades aparecem dentro de 1 minuto e tem como a gente fazer o controle em 1 minuto melhor do que o controle de 5. Digamos que a gente está usando uma Uhum. lupa no mercado para não perder nenhuma oportunidade, não perder alguma coisa que ele vai passar. Porque uma vela de 1 minuto é 1 minuto. Uma vela de 5 minutos são 5 velas de 1 minuto. Entendeu? Entendi. Então as oportunidades aparecem melhor simplesmente em 1 minuto. Mais alguma coisa sobre isso aqui? Alguma Não, tá dúvida, tranquilão alguma demais. pergunta? Deu pra entender de boa, de boa. Ok. Esse padrão é o padrão de continuidade, impulsão, correção e continuidade. Ele sempre vai aparecer no mercado, independente do mercado, independente da plataforma, independente de qualquer coisa, tá? Uhum. O gráfico sempre tem três tipos de movimento, como eu já falei a você, que é o movimento de alta, o movimento de baixa e o Baixa. movimento de lateralização. É aquela famosa 3x3, entendeu? Uhum. O mercado ele sempre costuma fazer isso. Às vezes o fechamento do gap não é tão notório quanto a gente espera. Às vezes ele chega próximo e dali ele volta. Entendeu? Região. Ele chega naquela regiãozinha e volta. Ele pode fazer um pullback em 50% ali e voltar, não tem problema. A gente também opera o pullback do gap. O que é o pullback do gap? É justamente a região. Deixa eu fazer aqui um pullback do gap aqui. Nós temos aqui uma alta. O mercado fechou aqui. Pô, no outro dia, o mercado ele vai abrir aqui, ó. Abriu no gap. Uhum. Pô, ele abriu, vamos dizer que ele fez isso aqui. Muitas vezes ele vai chegar na região, vamos traçar uma regiãozinha aqui, tá? Só pra gente ter noção. E pode ser aqui também uma FIBO. E vamos traçar aqui 50% da região. Muitas vezes o mercado ele não chega a fechar o gap, mas ele chega a fazer mais ou menos isso aqui assim, ó. Eita, as quatro velas feias da porra. Entendeu? Barulho de motel é horrível. Chega próximo, né? Ele chega próximo da região aqui, ó. Mas ele não fechou o gap, não chegou a fechar o gap, mas ele fechou. Quando o mercado ele tende a parar em 50% do gap, vamos lá. Se o mercado ele teve um gap de 400 pontos, se ele chegar a 200 pontos, praticamente ele fechou o gap. Ele não fechou 100%, mas ele fez um pullback no gap. Uhum. E a partir disso aqui, cara, o mercado ele pode ir para cima, pode fazer o que ele quiser. Tem hora que ele vai voltar de novo, testar essa mesma região, chegar mais próximo e fazer um pullback na abertura dele e descer.
Como também ele pode chegar daqui, não fazer nenhum pullback e desaparecer para alta aí e fosse embora. Tá entendendo? Tô ligado. Porém, todos esses pontos que eu falei que ele possa fazer, todos eles têm algo em comum. Todos, 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 todos. Você lembra o que é esse algo em comum? Tanto aqui, aqui, A aqui, estrutura que a gente aqui, acabou de falar. aqui, aqui e aqui. Isso. Ele sempre, 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 isso é lei, ele sempre vai fazer a estrutura. Sempre, cara. Não tem um momento no gráfico que ele dê um sinal de reversão, que ele não vai fazer, opa, que ele não vai fazer esse movimento aqui, essa estruturazinha aqui. Essa estrutura você vai ver aqui, essa estrutura você vai ver aqui, essa estrutura você vai ver aqui, aqui, Uhum. aqui, aqui e aqui. Sempre vai fazer estrutura. Tanto essa daqui, esse formato que eu fiz, quanto a estrutura de queda também. Ela é importante, porque ela é feita só ao contrário, entendeu? Então, essa Uhum. estrutura ela vai sempre estar presente no gráfico, sempre, sempre, sempre. Porque, Igor, não tem essa estrutura. Tem, cara. Sempre vai ter essa estrutura. Independente se a gente parar para olhar o gráfico agora, se a gente for olhar o gráfico agora, a gente vai ver essa estrutura. Essa estrutura sempre vai aparecer aonde? Nos topos, né? Opa, aqui eu errei o negócio aqui. É isso aqui. Essa estrutura sempre vai aparecer nos topos. Por quê? Porque é o sinal de reversão de queda, cara. Então ela sempre vai aparecer, ou um ou outro ela aparece. Às vezes pode ser só uma regiãozinha dele vir testar, fazer o pullbackzinho e subir, como também a continuidade do movimento, indicando uma queda. Normalmente a estrutura ela é formada por 5 candles, tá? De 1 minuto, ou até 3 Uhum. candles de 5 minutos. Às vezes ela faz uma microestrutura, tem a estrutura e tem a microestrutura em 1 minuto. Que a microestrutura em 1 minuto, ela consiste em simplesmente se for uma de queda. Oh, danado, não é essa daqui não. Simplesmente ela considera aqui, ó. Vou mostrar uma estruturazinha de queda aqui. Uma microestrutura. Entendeu? Aqui é só um exemplo, tá? Uhum. Um exemplo assim, bem grotesco pra gente ver. Mas você vê que aquela fez uma estrutura? Uhum. Essa estrutura ela é bem característica, né? Ela desceu. Oh, danado. Subiu e desceu. Isso, ela desceu, subiu e desceu. Você vê que aqui nós temos um rompimento, nós temos um topo aqui, temos um fundo, e temos outro topo aqui, ó. Ela simplesmente desceu. A mesma coisa ela se projeta se for numa alta. O mercado aqui vem subindo, pá, daqui a pouco, mesmo aqui, às vezes pode ser um candle assim, ó. Uhum. Como também ele pode chegar nessa ponta aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui como se fosse um pavio, entendeu? Isso aí é bem rotineiro ele acontecer isso. Ele subiu aqui, ó, desceu e subiu. Então ele deixou um fundo, um topo e outro fundo menor aqui, ó. Então todas essas estruturas aqui, ela sempre vai aparecer. Tanto ela vai aparecer na alta, aqui, quanto ela vai aparecer na baixa. Então essa estrutura ela é poderosa, cara. Poderosa. Só com isso o cara opera. Só com isso o cara faz grana. Só com isso. Não tem cara dizer, tem outras estratégias, não sei o quê. Tem outras estratégias, sim, tem. Tem outra estratégia, sim, que pode dar certo também. Mas toda estratégia, ela consiste na estrutura do gráfico, não tem outras. Isso aí isso é o feijão com arroz do gráfico, tá? Isso aqui é o feijão com arroz, não tem outro. O feijão com arroz é esse.
Vamos ver isso aqui. Deixa eu abrir aqui a corretora aqui.